Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento. Todos os lamentos fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais fugir. Tudo bom, pessoal? Professor Vander Duarte aqui no nosso Pod Preto em Movimento. Mais um episódio, muito bom estar com vocês aqui. E agora eu vou ler o currículo da minha convidada de hoje. Hoje eu tenho o prazer de receber uma artista que contribuiu para construiu sua trajetória com consistência, presença e identidade. Uma cantora que começou cedo, que passou por diferentes transformações musicais, dos clássicos da disco e da soul aos projetos mais intimistas e que também atua na formação de novas vozes como professora de canto e técnica vocal. Mas a caminhada dela não se limita à música. Ela também está diretamente ligada a discussões sobre cultura negra no Brasil, com uma atuação que dialoga com a ancestralidade, com as religiosidades de matriz africana e com a valorização dessas tradições no tempo presente. Sua história pessoal se conecta com processos mais amplos da história do país, e isso aparece não como discurso, mas como presença, como prática e como posicionamento. Aqui em Santa Catarina, é uma voz reconhecida nesse campo, tanto pela produção artística, quanto pela participação nos debates sobre cultura e identidade. Hoje a gente conversa com Juliana de Passos. Aê. Adorei essa apresentação. Vou copiar, vou levar para minha casa esse texto para me auto-apresentar assim, gostei. Seja muito bem-vinda, e a gente vai fazer um processo um pouquinho diferente agora, que a gente vai acender uma vela. Isso. Sim, vai, hoje o papo é diferente. Não, ele disse, não, antes de começar, não, eu não vou acender, não. Eu falei, não, a gente vai acender sim. Acender uma vela, aqui, vamos acender essa vela. Olha aí. Aí, ó, acendemos uma vela pro axé. E a gente já vai começar falando sobre... queria que a Juliana contasse como foi que a Juliana, na infância, ela enxergou a questão da negritude a partir das suas ancestralidades, quem é a Juliana, de onde ela vem, e essa negritude na infância, como surgiu essa visão de ser negra. Olha, isso é bem interessante, né? Porque quando a gente tá numa família... meu pai era branco, minha mãe negra retinta. Né? Então já tem essa questão familiar bem presente, principalmente nas famílias de São Paulo, né? Do litoral de São Paulo. São Paulo, enfim, é uma grande misturada, né? E por incrível que pareça, quem fazia muita questão que eu lembrasse sempre da minha negritude era meu pai, né? E a minha mãe, ela sempre me alertava muito sobre a negritude, né? Eram coisas assim, da história que ela tinha passado, né? Sobre todas as questões que ela tinha passado na vida dela. Que ela, tipo, Juliana, quanto menos negra, melhor. Né? Tipo, não mostra tanto que você é negra assim. Aquele tipo de coisa, né? Dá uma segurada. Dá uma segurada, porque tipo, você é muito preto, não dá, né? Isso em São Paulo. Né, imagina, né, quando venho pra cá, que aí é uma outra questão, né? Mas assim, quando que a gente percebe que é negro, é quando você tá nessas questões que fazem você perceber que você porque você tá sendo discriminado, você tá sendo evitado, você tá sendo apontado, né? Ou você tá sendo exaltado pelo que as pessoas adorariam que você fizesse, né? Então, mas você é da cor, né? Samba aí. Isso. Mas você é da cor, né? Faz tal coisa aí, joga uma bolinha aí. Mas você é... Então, tipo, esse tipo de coisa, eu acho que faz que a gente lembre e que a gente perceba que é da negritude, né? Ou quando... isso sim, tipo... Infelizmente, as coisas que me fazem lembrar na infância são as minhas primas me chamando de cabelinho de pinchainha. Deixa eu pegar... Corta um pedaço do cabelo dela que a gente precisaria panela. Sim. Né? Tipo, as minhas primas são família branca. E, cara, desculpa, primas, mas vocês sabem que vocês faziam isso. E hoje vocês amam meu cabelo. Mas, assim, acontecia. E isso... entendi isso aí. Então, isso é negro? É ser negro? É assim? Né? As questões da minha mãe que ela tinha
no sentido de, Juliana, alisa esse cabelo então. Porque aí as pessoas não vão mais falar mal do seu cabelo, vão alisar esse cabelo. Não coloca coisa muito estampada, não te... né, não chega muito, porque vão te notar. Não é pra cantar, porque eu não tive uma boa experiência com isso. Vai ser uma pessoa concursada, vai ter um emprego concursado, né? Canta só pro hobby, filha, não precisa, né? Então, várias questões, assim, isso é um tipo de questão que eu nunca respondi, na verdade. Em nenhuma conversa, né? Eu nunca debati sobre isso, mas é bem interessante pensar sobre isso, sabe? Porque é nesse momento que você acaba, mas será que eu não preciso mesmo? E aí você vai vivendo, e quando eu venho pra cá, aí eu percebo o quanto eu precisava ser negra. O quanto eu precisava ser ativa de resistência. O quanto eu precisava demonstrar isso e mostrar a minha ancestralidade, mostrar a história da minha família, da parte da minha mãe, mostrar que a minha mãe sempre foi uma guerreira, mostrar que a minha avó também era uma guerreira, né? E o quanto que isso foi impactando na minha vida, de ver elas trabalhando, ver elas lutando, né? Minhas tias também, sempre batalhadoras, né? As mulheres da minha família, assim, em geral, né? Da parte da minha mãe. Então, por mais que eu fosse podada, tinha essa questão de você observar a vida delas e como elas faziam para sobreviver, né? E você querer honrar isso também, né? Em diversas formas. Então, quando eu venho pra cá é que eu vejo que, pô, cara, e agora que eu vou mostrar mesmo, né? Agora que eu vou botar, tipo, foi aqui que eu deixei meu cabelo crescer afro. Foi aqui que eu comecei a usar roupas muito estampadas e afro e foi aqui que eu voltei pra religião, porque eu nasci já na Umbanda, já fui batizada no primeiro dia de vida, mas depois eu virei evangélica, depois eu vim, né? Depois eu volto pra cá, eu venho pra cá, e aí me torno um bandista de fato, né? E toda a caminhada com macumbaria, e toda a cultura, mas dentro, né, dessa percepção toda, assim, interessante isso. Muito interessante. Tu falou uma coisa que eu achei interessante, que é, em Florianópolis, em Santa Catarina, que tu sentiu a necessidade de ser e se mostrar negra. Isso é bem interessante. E aí eu já vou linkar no nosso próximo tema, que ele vai nesse sentido de quem são tuas referências negras na música. Fora de casa ou dentro de casa, isso aí é algo que, né, não muda muito. Mas só voltando num tema que eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha pessoa, é que eu recebi do podcast que a gente vem fazendo algumas dicas, né? De alguns amigos, que são muito amigos, tipo as tuas primas, eles são meus amigos. E eles falaram assim, ó, tenta mexer menos as mãos, tenta falar menos com as mãos, assim. Só que eu ouço desde que eu sou pequeno, pessoas que falam como eu falo. Quando elas são de pele clara, eles são assim, ele é italiano, ele é expansivo. E o negro não pode ser o que ele é. Como a sociedade. Agora você falou muito. Como a sociedade trabalha tentando nos podar. Né? E aí, obviamente, que os nossos pais também, eles pensam isso pra mas é diferente, mas é uma questão de proteção. Né? E eu noto que esses meus amigos, e eles são muito meu amigo, assim, e eu entendo bem o que eles tentaram me dizer, que tenta ser um cara mais formal, um podcast de algo, mas não, eu não sou assim. Eu sou professor de sala de aula e eu trabalho com a expansão, meus braços, eu falo assim, eu vivo assim. Quando eu jogo futebol, eu faço isso. Quando eu converso com a minha família, eu sou assim. E a minha ideia é fazer desse podcast uma continuação do coletivo Preto em Movimento. E eu continuar sendo quem eu sou. Exato. Os meus braços, eles vão continuar atuando da forma que eles atuam. É isso mesmo. Até porque eu falo assim, né? Eu falo muito alto e tal. Mas se eu fosse branco, eu seria um italiano nato. Descendência. Mas o negro, ele tem que ser eu teria que ser mais bonzinho. Mas seguindo nessa lógica, é importante, né? A Juliana, ela é uma artista, uma multiartista, que tem lá nas redes sociais, no Instagram, 100 mil seguidores, 90 e poucos mil seguidores. Ela tem um projeto muito grande, que é a Macumbaria, e ela trabalha, né, com o famoso, né, samba de macumba. Rapidinho, só queria falar sobre isso, né? Porque macumba, pra quem não conhece, e eu como professor de história gosto muito de falar disso, ele é um instrumento que não é esse aqui é o reco-reco, depois a gente vai tocar um reco aqui, né? A gente vai brincar de reco um pouquinho mais tarde, mas enfim, a ideia da macumba, o termo macumba, muito na região do Rio de Janeiro, ficou conhecido como os negros que faziam, né, ligados à religião de matriz africana, e esse nome ganhou. Em outros lugares tem outros nomes.
E como eu gostaria de falar sobre isso, porque a Juliana, ela fala a partir de Santa Catarina, mas ela é uma figura nacional no que diz respeito à música ligada à religião de matriz africana, que é muito diversa. Eu sou um cara que gosta de falar sobre isso, de falar da diáspora negra, a chegada do negro no continente americano e as diferentes formas que o negro encontrou de cultuar seus ancestrais. E a gente tem, no Brasil, a Umbanda, que é uma das expressões, mas já no século XX, mais em 1930. Mas eu queria que a Juliana falasse um pouquinho sobre isso, do pessoal que ouve ela, porque a gente sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, sou do Batuque do Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul, as casas de batuque, normalmente, elas são comparadas ao que é o candomblé em outros lugares do Brasil. Só que lá a gente cultua em algumas casas, tem casas que é só de batuque mesmo, mas algumas casas que fazem o batuque, elas têm também a Umbanda, a partezinha da Umbanda, e tem a Quimbanda, separada, que é a parte do povo de rua, que a gente chama de linha de esquerda, às vezes, na Umbanda. Cada lugar do Brasil, o negro atua de um jeito. Eu queria que um pouquinho que a Juliana falasse, porque às vezes até a terminologia de algumas canções que as pessoas devem colocar lá, eu dei uma olhadinha, de onde vem se canta assim, de onde eu venho é mais lento, de onde eu venho é mais rápido, de onde eu venho a gente só faz esse tipo de culto à noite, de onde eu venho, enfim, que a Juliana contasse um pouquinho da experiência dela enquanto uma representante, porque todas as pessoas, eu acredito, tá? E é uma afirmação que eu tô fazendo, que todas as pessoas que cultuam religião de matriz africana, quando escutam a Juliana, se sentem representadas. Só que elas buscam muito do seu CPF, da sua ideia. A partir daí, eu queria que a Juliana falasse um pouquinho como é ser essa figura que representa uma diversidade muito grande. Tem essa questão de como você falou, tem algumas terminologias, tem algumas cantigas que o pessoal canta diferente. Isso é muito legal. Em janeiro eu estive no Pará. E eu já fui com aquela cabeça do tipo, cara, como é que vai ser? Porque eu ia fazer com os músicos de lá. Como é que eu vou fazer o samba no Pará, né? Será que eles vão fazer um arranjo muito mirabolante e tal? E era o mesmo tipo de samba, assim. Samba de raiz, samba normal, né? Assim, tocando, né? Mesma... Fui pro Piauí. Piauí, mesmo tipo de pensamento. Lá, realmente, é bem parecido com um toque de batuque, nação. Né? Que eu acho que nação é outra coisa ainda, né? Não. É isso aí. Batuque e nação. São diferentes nações. Isso, só que são diferentes nações. Se é GG, chá. Só que cada nação tem um toque. Por exemplo, o Oió é um toque diferente. Mas é isso mesmo. É isso aí. Então, e aí era bem parecido com algumas. Que eu não fui muito pro Rio Grande do Sul. Eu não fiz nenhum. Não fiz assim. Eu não fui em casa de religião. Não fui em terreiros. Eu fiz uns 2, 3 eventos só no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, especificamente. E era em bares. Mas quando a gente chega, assim, eu me sinto meio que uma mediadora. Porque aí eu trago, né, como eu aprendi, que é uma mistura daqui com São Paulo, né, que já tinha as cantigas já, né, enraizadas lá de São Paulo, aquelas que são meio universais, né? Se meu pai é Ogum, vencedor de comando. Tá aqui, né? Isso aí. Esse aí, eu já me conecto. Vamos lá. Vamos com a Mamãe Oxum uma cachoeira, com o sino da igrejinha, que é mais fácil. Não vamos começar a achar a coisa que é melhor, hein? Não começa com você aí em casa também não vai querer espiritar em casa, hein? E aí, mas aí eu fico e aí eu tento fazer uma troca. Tá, mas como é que canta aqui? E aí, não, aqui é assim, então vamos fazer assim, né? Que aí eu gosto de... Né? E aí eu vou... Às vezes eu vou vai me dando um tilt, porque eu quero... Aí eu volto pro meu lugar, e aí eu canto como se canta no outro lugar, sabe? Tipo assim, São Paulo... Eu fiquei muito tempo fazendo show em São Paulo, em 2024, praticamente assim, todo. Fiquei muitas semanas fazendo show em São Paulo, no estado, assim. E aí é muito parecido as terminologias, tudo, né? É bem parecido as melodias e tal. E aí quando eu volto pra cá, eu esqueci como é que era que a gente fazia aqui. Então tu tá cantando diferente nessa música e tal. Eu falei pois é porque eu me acostumei. Então a gente vai, né? Eu acho que cada estado traz um pouquinho da sua cultura pra religião também. Então tem muito disso, né? Tambor de Mina, que assim, é bem diferente, né? Jurema, que é uma outra visão espiritual, e as cantigas são diferentes, são mais entoadas, né? É pra você realmente fazer, é como se fosse um mantra, né? Que você fica ali
bem conectado, né, com aquela voz e tal. É diferente, né? Então, eu fico ali mediando e tentando me conectar às várias culturas, e isso é bem interessante, né? Porque eu for viajando e é só nessas viagens que a gente vai vendo essas diferenças, né? Não tem... Interessante. É bem interessante. Juliana, queria que tu falasse um pouquinho para quem tá nos assistindo sobre macumbaria. Um projeto gigante que eu acredito, eu vou fazer uma afirmação, não sei, mas eu acredito que foi que te deu a maior projeção, que mudou a tua história. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o projeto, a ideia do projeto e como foi posteriormente a isso. Fala um pouquinho sobre macumbaria. O macumbaria ele iniciou devido a uma cura que eu tive dentro de um terreiro, que é o terreiro que eu faço parte até hoje, efetivamente, que é o Centro Espírita São José, na Agronômica. Eu tive uma cura de câncer nas pregas vocais, inclusive, né? E em homenagem à espiritualidade, que... Mentira, é porque eu tinha que fazer. Era missão, era obrigação. Já tinha essa missão aí acertada com a espiritualidade, né? Mas eu tive que fazer pela dor. Então, através da dor, eu consegui me reconectar com o terreiro. Fui até o terreiro, pedi ajuda, fui ajudada. Fui curada com passes de caboclo, sim, falo, é verdade, tá? Não teve nada mais que isso, e sim, eu tenho documentos para provar. E aí, a partir daí, eu entrando no terreiro, falei pra minha mãe, né, bem resumidamente, né, porque senão é uma história assim que eu conto e demora. Eu falei com a minha mãe de santo, falei, como é que eu posso começar a trabalhar aqui? Né, ela falou, não, o que você faz? Eu canto, né, eu posso ajudar cantando. Então tá, então pega esses CDs aqui todos e ouve aí os pontos, e aí você vai participando da gira e vai vendo e tal. Eu fui, aí com o chequerezinho, né, e vai com a gogô e vai, né, cantando ali e tal. E aí eu achava aquelas melodias ali, né, eram muito afetivas e tal. Falei, cara, eu vou fazer um projeto com a minha musicalidade. Mas eu quero essas cantigas aqui, de terreiro. Nada pioneiro, porque muita gente já fez isso, né? Muitos artistas fizeram isso. Só que eu queria com a minha musicalidade, eu não queria fazer só com o samba. Então, macumbaria, ele tem a ideia de oferecer ritmos diferentes, pautados na negritude, né? Então, tipo assim, tem sempre algum ponto-chave ali da negritude naquele ritmo musical. Então a gente vai ter o hip hop, tem um hip hop que é pra Ogum, tem o baião que é pra Oxum, tem samba que é pra Xangô, tem catimbó que é pra Yansan, sabe? Tem vários ritmos ali que tem a negritude, tem a brasilidade presente e que eu ofereço, né, é como se fosse uma oferenda pros orixás. E aí a partir daí que foi surgindo, né, aí fui fazendo o projeto... simultaneamente fui fazendo o projeto Atabaque Voz no YouTube, que ficou muito difundido, porque aí a minha mãe de Santos também, né, mãe Marluce, um beijo, que como você tá aprendendo as cantigas, reaprendendo as cantigas, o que você acha de gravar? Grava, aí você já deixa lá, é bom que ajuda o terreiro, e ajuda as pessoas também que querem aprender a cantiga, porque às vezes você vai escutar aqueles CDs antigos, bem antigos, e não dava pra escutar direito, né? Né, que aquela vozinha, né, daquelas senhorinhas, né, cantando assim, eu adoro esses discos, né, inclusive JB de Carvalho, né, que tinha, era muito legal. E só que assim, a grande maioria não entende. Então faz um projeto, tá, então veio o Atabaque Voz simultâneo. A partir daí foi ganhando realmente grande projeção, que eu fui me conectando com compositores de outros estados e que faziam os mesmos trabalhos em outros estados, né? Tipo, Léo Batuque, no Rio de Janeiro, Sandro Luiz, em São Paulo. Vários compositores, amigos, tinha o Casimiro também no Rio, e muita gente que foi se conectando. E o projeto foi... a gente começou no Teatro da Ubro aqui, que é de 94, acho que tem 94 lugares, o primeiro, e o último, a gente, daqui em Florianópolis, a gente fez no SIC, que era 904 lugares, né, então o pessoal foi indo, foi conhecendo o projeto, foi ganhando projeção nacional, porque aí, né, vai espalhando o YouTube, tal, e aí o projeto fez 10 anos no ano passado, né, o Macumbaria, é um projeto muito oneroso e muito gigante, são 45 pessoas na produção.
aproximadamente, né? Contando com bailarinos, músicos, produção né? Enfim, um monte de coisa envolvida, parte técnica, né? E que a gente não conseguiu fazer ainda essa homenagem aos 10 anos, mas eu pretendo até fazer entre esse ano e ano que vem o Macumbaria 10 anos, né? Que realmente foi um projeto que alavancou a minha carreira. Eu mudei totalmente de carreira, né? Porque eu tava vindo de uma cantora de MPB, baile, fazia baile de casamento, formatura, dava aula já, né? Pra me dedicar totalmente à musicalidade, né? Então aí, voltando também nas referências, né? Minha referência primeira sempre foi Michael Jackson. Né, tipo, Michael Jackson, porque eu era inicialmente uma cantora de soul, né, e de disco e tal, Michael Jackson, Gloria Gaynor, né, a Donna Summer, sempre foram, e aí eu tive que buscar essas referências Brasil, né, que aí foi Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila, Alessi Brandão, né, toda essa negritude maravilhosa, né, e não menos importante, Clara Nunes, né, é branca, mas ela trouxe, né, ela trazia muito essa musicalidade também, então ela também como referência, assim, eu tenho bastante na questão de presença de palco, né, assim, de observar como é que a dança e tudo mais, e o Macumbaria, ele realmente alavancou a minha carreira, assim, tipo, foi uma virada de chave, sabe, foi uma transição de um estilo para outro, e que hoje é bem difícil de desvincular, por causa da religião, né, que as pessoas olham pra minha cara, ai meu Deus, teve um episódio agora, eu fui fazer um projeto que é o Samba das Pretas, que eu tenho com a Júlia Maria, né, que é minha parceira desse projeto, e aí a gente foi fazer, na hora do camarim, o pessoal foi tirar foto, veio uma moça com a filha, pedindo para que eu rezasse pela filha dela ali no camarim, né, então assim, tem aquela coisa assim, de você ter uma representatividade a ponto de, às vezes, as pessoas confundirem um pouco a questão da cultura com a religião e tipo, não, mas é que você tava cantando e eu senti uma conexão assim, eu falei, não, é que eu sou só a caixinha de som. A espiritualidade que tá fazendo por ti, não sou eu, né? Não, mas será que você não podia? Eu falei, claro, vamos rezar então, né, pela cura dela e tal. Que era algo que eu passava que era muito natural na igreja evangélica, né? Então, na igreja batista, era muito comum a gente fazer isso, né? Então, você tá lá, você tá pra isso, você é instrumento de Deus, você tem que estar lá pra rezar mesmo pelas pessoas, você vai cantar pra isso, você vai cantar pra cura, você vai cantar pra tudo é pra Deus, tudo é para as pessoas ali. Quando a gente vai pra cultura religiosa da negritude, é uma coisa que mistura o sagrado e o profano, né? Então, as pessoas às vezes, tipo, ou repreendem por você estar ali, fazendo, né? Mas como assim? Eu recebo muito, assim, dos mais velhos, né? Ô, Juliana, pô, mas aí vai se vestir de pombagira pra ir e dar risada, pô, o fundamento da pombagira, você tá banalizando o fundamento da pombagira. Eu falei, não, eu tô popularizando, desmistificando todo a go da sua, né, da sua sabedoria, super respeito, mas é a minha forma de cultuar, né, eu tô ali cultuando e homenageando, eu não tô banalizando nem, né, enfim, são gerações diferentes, né, que têm pensamentos diferentes, né, é isso. Juliana tocou num assunto importante pra gente dar sequência, que é a parceria com a Júlia Maria. E aí tu falou do Samba das Pretas, e aí tem uma questão que é o Bar das Pretas Bar. Gostaria que tu falasse sobre essa questão empreendedora, não que tu não fosse empreendedora desde o início da vida, sempre somos, né? Sempre. Mas queria que tu falasse sobre essa parceria primeiramente, e depois do bar e dos projetos que vocês estão fazendo juntas. O bar foi uma oportunidade que surgiu em janeiro desse ano, de 2026, a gente caiu na nossa mão, assim, a gente sempre brincava, assim, né, a gente tem o projeto Samba das Pretas, que é a gente cantando junta, um grupo de samba, que a gente gosta, né, a gente sempre gostava de cantar junto e se sentia bem fazendo isso, aí então vamos fazer um projeto nosso, vamos. Então a gente fez esse projeto, Samba das Pretas, e sempre falava de ter um bar, o dia que a gente tiver um bar a gente vai arrebentar, porque é assim, e aí surge, do nada, uma oportunidade pra gente ter um bar. Tu e a Júlia não quer pegar o bar? Júlia, é agora. Se não for agora, a gente não vai pegar nunca mais. E aí a gente pegou o bar, né? É um desafio muito grande,
ter um bar, assim. Gente, vamos pensar antes da gente, né? Façam todas as continhas. Mas, assim, é algo que tá dando certo. A gente tá com várias ideias legais, vários projetos, né? Então, o Das Preta Bar, que fica ali no centro de Floripa, Saldanha Marinho 251. E a propaganda é agora mesmo. Funciona de quinta a sábado, inicialmente, mas a gente já tá com outros projetos para poder funcionar mais dias, né? E a gente fomentar. E a ideia é realmente a gente fomentar também os artistas pretos, os artistas do morro, a galera, né, que não é muito visibilizada, né? Então a gente tá nessa concepção, né, e também de popularizar os preços das coisas, né? Tipo, falo pra ela, é um bar que a gente gostaria de estar. Eu quero que o bar seja, né? A gente quer que o bar seja um bar que a gente ficaria lá, consumiria e não ficaria tipo, meu Deus, isso aqui no preço de uma porção de batata? Meu Deus, isso aqui a cerveja desse, né? Esse tipo de coisa. Pô, não, eu vou querer então só uma água com gás. Né? Tipo, nesse sentido, né? Que tem lugares assim que te constrangem tanto o preço que você fala, meu Deus, né? Vou ficar só por aqui mesmo. Então, tem esse conceito. É um desafio muito grande, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho muito legal a representatividade que a gente tem, porque são 2 mulheres pretas à frente, né? E fazendo acontecer, né? E fazendo a ódio aí, né? O movimento, né? Então, a gente conseguir fazer esse movimento espelha muito. Tem muitas pessoas que vêm chamar a gente, nossa, cara, que legal, aqui é um espaço muito bom da negritude, né? Eu falo, né, da diversidade toda, a gente tá aqui pra todo mundo, a gente pode estar em todos os espaços, é da negritude também, é de todo mundo, né? É feito pela negritude, assim, mas é pra todo mundo. Então, tipo, a gente vai ter, em breve, inclusive, um projeto LGBT lá, que vai ser muito legal também, que a Selminha Light tá querendo fazer lá, que é sensacional. Então, é mais assim, o desafio da gente empreender e ter, não ter tantos recursos, mas ter muita vontade e projeto e sair correndo atrás e ter parceiros pra apostar junto, né? Também tem isso, né? A gente sempre precisa dos parceiros, né? Te faço uma pergunta agora um pouco mais ampla, no sentido de... Já teve algum lugar que eu gostaria que tu pensasse assim, porque tu trabalha com uma temática, e que algum teatro, algum casa de shows, que a tua temática foi censurada de alguma forma, assim, não vamos fazer esse projeto aqui, porque o tipo de cultura não cabe para esse lugar. Gostaria que tu falasse sobre isso, porque a gente está em Florianópolis e o bar está localizado numa região central da cidade, Saldanha Marinho, e a gente sabe que alguns lugares, eu vou falar um pouco pelo coletivo, porque a gente teve um pouquinho de dificuldade, quando a nossa ideia do coletivo também é ser itinerante, só para tu entender, e é correr em lugares que todo mundo corre. Por exemplo, quando nós fomos na praia, nós fomos no sul e no norte da cidade, o número de pessoas negras que não foram e nos falaram que não, em tal lugar eu não gostaria de estar. E também nesses lugares foram lugares que o coletivo recebeu, não gosto do tipo de coisa que vocês fazem aqui. Nós recebemos esse tipo de feedback de que o que a gente estava fazendo naquele lugar não era bem-vindo. Sendo que as pessoas correm lá todos os dias. Então a gente também pensou em levar para outros lugares. A maioria dos lugares que a gente vai tem uma demanda grande de pessoas negras aqui na região metropolitana. No centro da cidade tem uma demanda muito grande. São José... nas beira-mares, principalmente na beira-mar continental, a gente consegue um pouco mais. A gente vai a Palhoça, Biguaçu, enfim. Só que em determinados lugares, como no norte e no sul da ilha, determinadas praias, a gente sentiu uma resistência do povo negro de ir e também uma resistência nos olhares de pessoas que não são negras que olharam o nosso projeto. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso no teu processo cultural, na tua dinâmica de trabalho, se tu verifica isso acontecendo também. Com toda certeza. E lembra que eu falei que eu senti necessidade de ser mais negra aqui, quando eu venho pra cá. Justamente por isso. O iniciozinho do Macumbaria, quando eu fui começar a pedir apoio pra fazer o projeto, bem antes de fazer o primeiro. A gente foi fazer o primeiro projeto, o secretário de cultura na época, agora me fugiu o nome dele, que faz 10 anos, né, e eu saí um pouco... Eu queria esquecer o nome dele. Aí, então, esqueci. Aí, eu cheguei com um projeto
E olha, a gente tá pedindo apoio da Secretaria de Cultura e tal. E aí, quando eu começo a me chocar, que ele me diz: então, Ju, aqui o foco é a cultura soriana. Então não tem cultura negra aqui? Não tem? É só pra cultura soriana mesmo. É isso? Então tá bom. Primeiro, foi levar para um dos teatros daqui. Macumbaria? Não, aqui não. Não, aqui não. A única ressalva que o Teatro da Umbro fez na época foi assim: Ju, você vai fazer algum tipo de sacrifício, alguma coisa durante o espetáculo? Eu falei: não, a gente vai levar um boi, mas a gente vai forrar bem com lona o palco. E eu falo com essa cara, né? A gente vai forrar com lona o palco e tal, pra não fazer sujeira, né? A gente vai sacrificar um boi no palco. E ele ficou assim, ó. Então, Ju, Aí eu falei: pelo amor de Deus, cara, a gente não vai fazer isso, é um espetáculo de música e dança. Então, assim, sim, passei por isso muitas vezes. A gente foi fazer o Samba de Macumba 3 anos atrás, em Lages. Em Lages. Não foi permitido, por causa do nome. Se trocar o nome, pode ser. Com esse nome, aqui no bar, não. Algumas vezes. Então, só que todas as vezes, Santa Catarina, também. Então, é uma resistência muito grande, né? Que até realmente eu comecei a mudar o nome das coisas. Adaptar, né? Que aí você vai para os nossos ancestrais que tiveram que fazer a mesma coisa o tempo inteiro. A gente tá em 2026, né? Toda a nossa história foi se adaptar para você conseguir fazer, né? Então, para você passar um projeto, um edital de cultura, videoclipe de Pombagiras. Não. Videoclipe para mulheres empoderadas que trazem uma energia muito boa para a história. A história, as feministas, lá. Então, o nome do projeto é Cantigas para Elas. E assim, eu passei. Primeira vez que eu coloquei Cantigas de Pombagira. Não passa. Sabe? Então, é isso, assim, né? A gente vai adaptando e vai zigue-zagueando. Gingando. E, assim, pessoas que não... Que aí tem o outro lado, né? Da gente não se sentir à vontade. Eu ainda não passei por isso, porque eu já comecei... Quando eu comecei a fazer o projeto, então eu tipo assim, olha, eu vou bater, eu vou falar macumba assim, eu vou falar macumbaria assim, e lá. E aí depois eu fui vendo que assim, esse ato de resistência, ele foi muito legal no início, e que as pessoas já assimilaram, e agora eu tenho que colocar o meu nome no rolo, e é isso, assim, tipo, Juliana de Passos. Vai lá e tu vai ver o que vai acontecer. Entendeu? Mas quem já conhece o projeto pelo nome, já vai, né, assim, Samba de Macumba, por exemplo, a gente vai fazer no Das Preta Bar, no dia 19, né, a gente vai fazer o Samba de Macumba para Ogum, né, então o pessoal já tá acostumado, é um pessoal que já tá acostumado com o projeto, sempre, né, prestigia e tal. Então, mas assim, a gente não se sentir à vontade nos lugares onde tá todo mundo à vontade, por que não? Né, que é a mesma coisa que você falou, assim, pô, às vezes alguns corredores, né, alguns que são parte do coletivo não querem ir porque vão se sentir reprimidos. Eu não posso passar por isso, eu tenho que... Sou assim também. Então, Juliana, chegando já na parte final aqui do nosso bate-papo, do nosso podcast, eu queria que tu deixasse um recado pro pessoal que tá nos assistindo, pensando nessa tua trajetória, do que vem pela frente e... Né, a gente sempre fala... Curiosamente, tá chegando na parte final e a vela apagou. Então, a gente... Tu é uma preta em movimento, como a gente gosta de dizer aqui, né? Somos pretos em movimento. No Pódio Preto em Movimento, queria que tu deixasse um recado final pro pessoal, falando um pouquinho do que vem pela frente, do teu trabalho, falando de novo o endereço do teu bar, dos projetos que estão por vir, falando do teu perfil no Instagram, falando do teu perfil, né, do teu canal no YouTube, para cada vez mais a gente levar
essa cultura, essa coisa nossa aí pra todo mundo. Assim, o Das Preta Bar, o Macumbaria. Eu tenho uma loja de artigos religiosos também, que fica no Estreito, que é a Flora Sete Rosas também. Tudo que eu boto assim, né, que eu faço, esses movimentos que eu faço, eu tô sempre tentando ver lá na frente esse resultado, qual que vai ser o impacto ali adiante, né? Como que meu filho vai ver isso? Como que os filhos das minhas amigas vão ver isso, né? Como que a próxima geração vai se impactar com o que a gente, né? Hoje eu sou a mais velha de uma geração, né? Tipo, hoje tem vários artistas, influencers de macumba também, que me vê assim, eu adoro a senhora, eu assisti a senhora quando eu era pequeno, né? E eu tipo, ai, cara, que fofinho, né? Mas não é senhora, não precisa também exagerar, né? Mas assim, são jovens que hoje, eles têm outra visão também, né? Da macumba em si, da Umbanda. Então, assim, tudo que eu faço, eu fico pensando como é que vai impactar no futuro, né? Eu tenho um bar junto com uma amiga preta, pra próxima geração da negritude, como é que vai ser visto isso? Será que vai ser visto de uma forma legal, né? E eu sempre acho que eu tô plantando sementinhas bacanas para que as pessoas possam usufruir depois e se inspirar depois, né? Acho que a gente tá aqui para isso também, né? Pra ser um ponto de referência, né? De alguma forma, falando da negritude. Mas a Flora Sete Rosas, que é a minha loja de artigos religiosos, fica na Heitor Blum, número 17, no Estreito. O Das Preta Bar, que é meu bar junto com a Júlia Maria, fica na Saldanha Marinho, número 251, no Centro-Leste de Floripa. É um bar muito legal, você tem que ir lá. Tem que ir lá também, todo mundo. E funciona de quinta a sábado, por enquanto. O canal é Juliana de Passos, você coloca lá com Demudo, que você vai achar. Se você não colocar com Demudo, você vai achar também igual. Você pode colocar Macumbaria também, que você vai ver os vídeos do Macumbaria. Então, o projeto do Macumbaria é isso, assim, da gente conseguir fazer a homenagem aos 10 anos, né? Nosso projeto, assim, para 2026, 2027. E estamos trabalhando isso e buscando recursos para que a gente consiga fazer. E agradecer a oportunidade também, Wander, de estar aqui. Mais uma vez, batendo um papo, é sempre bom, sempre bacana. E bem feliz, assim, de fazer essa troca mais uma vez. Então, quero agradecer de coração a Juliana pela participação conosco aqui no Pod Preto em Movimento. Agradecer quem está nos assistindo e a gente segue em movimento. Um beijo e até a próxima. Valeu! Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento. Todos os lamentos fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais fugir.